amigos, um ótimo dia a todos. Estamos entrando aqui no meu canal do YouTube com mais um vídeo para falar um pouquinho sobre carga tributária sobre os alimentos, né? Seja eles ligados à produção nacional, importação e também à exportação. Mas eu quero começar esse vídeo de hoje falando um pouquinho com aquelas pessoas que dentro do seu direito fazem algumas observações sobre o nosso canal, pedindo que de uma certa forma, ou comentando que nós apontamos os erros e não propostas. Eu quero dizer para vocês que vocês estão totalmente errados. Ou vocês não assistem os vídeos, né, por completo, ou vocês também não estão assistindo todos os vídeos do canal. Porque esse canal do YouTube hoje no Brasil, eu acho que ele é uma referência. Referência em mostrar aquilo que não está certo, aquilo que não está sendo bem desenvolvido e também apresentar uma proposta de trabalho para que essas soluções aconteçam, essa realidade mude e os bons resultados aconteçam. Então, para vocês, um conselho: assistam os vídeos todos, assistam todos os vídeos do canal, que vocês vão ver que esse canal é o único no Brasil hoje que não é um canal que foi criado para apontar o dedo, mas sim para mostrar o que não está sendo feito certo e também mostrar uma proposta do que deveria ser feito e como deveria ser feito para que nós tenhamos bons resultados. E também, eu não posso deixar de fazer uma observação. Há poucos dias atrás eu coloquei um vídeo ao vivo aqui, na realidade uma live, eu fiz uma live numa lavoura de soja, onde eu mostrei, a partir de eu ter andado todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de norte a sul, a realidade que os estados do sul estão vivendo com relação à seca. Uma seca que vem castigando a produção, que vem castigando as lavouras de soja e de milho, e ao contrário disso, naquele mesmo momento, nós estávamos vendo a nossa ministra da Agricultura se pronunciar, falando de uma safra recorde, que o Brasil estava em plenas condições de produção e que nós teríamos uma safra 2021-2022 recorde. Isso mostra que nós temos o agronegócio de Brasília, o agronegócio de dentro de gabinetes e o agronegócio que é o real, aquele que nós vivemos, a nossa realidade nua e crua do dia a dia junto ao campo, junto ao setor do agronegócio como um todo, de norte a sul do país. Por isso que eu venho defendendo há muito tempo que nós precisamos ter uma mudança de gestão no agronegócio brasileiro, em especial no Ministério da Agricultura. Nós precisamos de ministros que atuem de forma constante, que vivam e sintam na pele o que o agronegócio está vivendo. Desde que essa mudança não aconteça, que nós sigamos mantendo os parâmetros que nós temos hoje para indicar ministros do agronegócio de gabinete em Brasília. Como eu disse, existe o agronegócio de Brasília, do gabinete, e o agronegócio que nós vivemos. E enquanto nós tivermos ministros da agricultura, né, do agronegócio de gabinete, o agronegócio sério, o verdadeiro, não vai se desenvolver. Então, foi uma piada de mau gosto da nossa ministra. Como eu disse no vídeo, eu não sei qual é o país que ela vive, né? Porque hoje a realidade é que a safra vai ter uma queda de produção, porque as secas que castigam os estados do sul são grandes. Ninguém vai conseguir fazer mágica de fazer chover, mas a gente já pode se preocupar em desenvolver políticas que possam levar de uma certa forma um amparo para esse produtor que gastou caro, que teve um custo de produção altíssimo para plantar. Só que questões ligadas a clima e mercado fogem das nossas mãos. Por isso que o agronegócio, por isso que o Ministério da Agricultura precisa ser ativo, sair à frente dos problemas, promovendo, divulgando, desenvolvendo situações que possam levar um amparo para o agronegócio perante essas situações adversas que acontecem. Então, fica aqui a minha observação e o meu registro com relação a essa situação de safra recorde, né, e a seca, né? Como eu disse, nós temos o Ministério da Agricultura do gabinete de Brasília, que só vive safra recorde, que vive exportação recorde e plano safra. Mas nós temos o setor do agronegócio real, que passa por secas, problemas mercadológicos, problemas na parte de assistência técnica, problemas na área de gestão ligada, né, à cadeia produtiva de proteína animal, da cadeia produtiva de leite, junto à agricultura familiar, enfim. Enquanto nós não unificarmos esses setores do agronegócio, nós vamos seguir passando os apertos que nós estamos passando ali. Bom, com relação à carga tributária, como eu coloquei aqui, é absurdo hoje o Brasil, um país que passa por sérios problemas econômicos, que passa por problemas onde a população brasileira perdeu a condição de compra,
diminuiu a sua capacidade de compra devido à falta de dinheiro, né? Devido aos problemas econômicos que o país passa, muito por conta da pandemia também, mas nós não podemos usar a pandemia para jogar os problemas, né, corriqueiros para debaixo do tapete. Nós temos problemas sim, e esse problema que eu vou falar aqui parte de um princípio também da escolha de um ministro da Agricultura eficiente, capacitado, que conheça os problemas do setor. Porque somente com um ministro da Agricultura nesse padrão, nós vamos ter sim condições de debater com o Ministério da Economia quais seriam as melhores formas para nós fomentarmos a produção no país, o consumo, alavancarmos o consumo e melhorarmos a economia de uma maneira geral. O ministro da Agricultura também tem que entender um pouquinho de economia, porque se ele não tiver esse entendimento, essa visão, nada acontece e nós vamos ficar nessa vida que nós estamos tendo engessada, né, partindo do princípio de um ministro da Agricultura político e não profissional. Então vamos lá. Nós temos então, hoje, com relação à carga tributária, prestem atenção nisso. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a carga tributária que incide nesse segmento da economia, no segmento de alimentos, incluindo os itens da cesta básica, olhem bem, vejam bem o que eu disse. O povo brasileiro perdeu o poder de compra. A base da alimentação vem a partir da cesta básica. A cesta básica, se nós formos analisar ela parte de um princípio de nós termos uma agricultura familiar bem desenvolvida. Olhem o segmento. E a agricultura familiar no Brasil ela é abandonada. A agricultura familiar no Brasil ela é abandonada. Ela é vivida e divulgada a partir do que os estados do sul conseguem se evoluir. Do centro-norte do Brasil, cada um vive a sua realidade. Então, a carga tributária que incide no segmento da economia, incluindo os itens da cesta básica, é de 23%. A carga tributária está acima de 20%, sendo que a média internacional é 7%. O Brasil é um país da carga tributária, né? É o país dos impostos. E mesmo assim a gente não consegue investir no Brasil. Tamanha os absurdos que acontecem na política brasileira, né? Os absurdos que acontecem na política em Brasília. Para nós ver que nós temos uma carga tributária altíssima quando comparada com o resto do mundo e nós não temos atitudes convincentes, atitudes proativas para que nós possamos movimentar o setor aqui no Brasil. E nós só gostamos de dizer que o Brasil é o país do agro, o Brasil é o país, né? O agro é a locomotiva do Brasil, mas nós não estamos fazendo nada para que isso se torne verdadeiro. Então, política de importação de alimentos com imposto zero é a maior estupidez. E eu volto a dizer que esse governo, o atual governo, é o governo das políticas absurdas. Eu vi uma afirmação da ministra Tereza Cristina com relação à importação de arroz, mas nós temos importação de arroz, importação de café, importação de cacau, importação de leite, importação de carne. Nós não somos autossuficientes nem para o mercado interno. Como que nós vamos, a partir de um estudo da FAO, sustentar a fome do mundo se nós não temos condições de sustentar a necessidade de alimentos dentro do Brasil? Tamanha é a nossa incompetência. Então, essa importação de alimentos, e eu coloco a observação do arroz com imposto zero, para baixar o preço nas gôndolas, foi uma das maiores estupidezes que eu vi na minha vida. Mostra o tamanho da incapacidade que nós temos quando o assunto está ligado ao Ministério da Agricultura e atitudes que deveriam ser tomadas para nós corrigirmos desvios que podem acontecer. Essa política, como eu disse, não funciona no Brasil. Por quê? Porque não é o produtor rural que está inflacionando os preços dos alimentos, mas sim a coligação entre a transformação e a manufatura e os mercados. O problema está aí. Nós importarmos alimentos ou arroz em casca, né, para nós transformar dentro do Brasil e comercializar, é óbvio que os preços nas gôndolas não iriam baixar, porque o problema está na transformação, no beneficiamento, na manufatura e na comercialização junto aos mercados. Logo, essa política de importação de alimentos com imposto zero vai de encontro aos interesses do produtor rural e, consequentemente, prejudica o setor primário. Hoje, para qualquer leigo com relação ao agronegócio, fica fácil entender que a nossa atenção ou, né, o nosso direcionamento deve ser para o setor primário. Políticas de importação com imposto zero
ela vai de encontro aos interesses do campo, porque eu volto a dizer, não é o campo que está inflacionando o preço dos alimentos, mas sim a manufatura, a transformação e os próprios mercados quando colocam suas margens de lucro. É aí que está o problema, não é o problema no campo. Então a importação, que deveria ser, em tese, não com imposto zero, mas nós deveríamos ter, ou praticar a importação para termos uma maior oferta de produtos no Brasil, mas produtos que venham a competir com os produtos manufaturados e os produtos comercializados no mercado. Esses produtos deveriam de vir prontos praticamente, para serem comercializados com os mercados, com um preço menor, sim, mas não tarifa zero, porque eu quebro com o produtor e entrego o produto pronto para que ele seja transformado, beneficiado e comercializado, e tudo segue igual. Então mostra o quanto a nossa política no Brasil, as políticas para o agro são estúpidas, são políticas ineficientes e que prejudicam o campo constantemente. A carga tributária dessa medida alucinada, ao contrário dessa medida alucinada, que é a importação de alimentos com carga tributária ou com imposto zero, poderíamos reduzir os impostos sobre os alimentos da cesta básica. E aqui vai uma ideia: nós deveríamos de reduzir os impostos, os tributos, em cima dos alimentos produzidos no Brasil. Para isso nós deveríamos ter uma ligação muito grande em um projeto apresentado pelo Ministério da Agricultura para o governo federal e esse apresentando para os estados, para que houvesse uma redução na carga tributária nos alimentos produzidos dentro do Brasil, e revisadas as tributações com relação à importação e exportação de alimentos. Haja visto que hoje nós temos, aí sim nós podemos falar em exportação recorde, nós temos que aproveitar esse maior volume para recolher mais impostos, sim, e também nós não podemos deixar de levar em conta a alta valorização do dólar. Somente aqui a exportação recorde tem importância, porque nós poderíamos reduzir, como eu disse, a carga tributária dos alimentos produzidos no Brasil e nós poderíamos revisar a carga tributária sobre os alimentos importados e também sobre os exportados. Na realidade, essa redução da carga tributária nos alimentos produzidos no Brasil, ela faria com que? Ela faria com que nós tivéssemos produtos mais baratos nas gôndolas, aí sim nós teríamos produtos mais baratos nas gôndolas, nós teríamos um maior consumo por parte dessa população que está com menor poder de compra, nós teríamos necessidade de uma maior produção e nós nós alavancaríamos o consumo e a produção no Brasil, melhorando a situação econômica dos municípios. Essa deveria de ser a medida. As atenções deveriam de partir de uma ideia partindo desse princípio. Não podemos mais tomar ações de principiantes ou de cunho eleitoreiro apenas. Eleitoral, marketing político. Chega, o Brasil não tem mais espaço para isso. O Brasil é um país fragilizado economicamente, a população está com seu poder de compra cada vez menor. Auxílio Brasil, mesmo que venha com um valor maior, não vai conseguir cobrir as necessidades básicas de quem precisa, a necessidade básica de quem necessita se alimentar. Então no Brasil as medidas são todas imediatistas. No Brasil, os governos só olham para o umbigo, pensando na próxima eleição. É um absurdo isso que acontece no Brasil. Então nós devemos pedir e exigir mudanças de comportamento por parte dos candidatos já em 2022. Essa é a realidade. Então quando a gente fala nessa posição de reduzir a carga tributária sobre os alimentos produzidos no Brasil, então nós temos a redução da carga tributária, nós temos um incentivo à produção, essa redução incentiva a produção, que movimenta uma economia local, que incentiva o consumo e nós conseguimos compensar a partir de uma maior produção e de um maior consumo essa redução da carga tributária. É simples, é específico, é prático, é objetivo, mas porém situações como essa dali a pouco não podem ou não gerariam votos. Eu acredito que sim, se os nossos políticos só pensam em voto, ele também poderia conseguir alguma coisa assim. Mas mais interessante do que isso, a população brasileira seria muito beneficiada. Uma redução na carga tributária seria o caminho para o aumento do consumo de alimentos no país. Doravante, teríamos um estímulo maior na economia dos municípios, além, é claro, de uma maior necessidade de alimentos. Com o aumento no consumo, teríamos também um aumento na produção, principalmente entre pequenos e médios produtores.
Mesmo com uma menor arrecadação por parte da diminuição da carga tributária, Estados e União ganhariam o mesmo montante devido à maior circulação de alimentos no mercado nacional, devido ao alto consumo e à necessidade de maior produção. Eu acho que mais claro que isso é impossível. Resumo: precisamos parar de agir apenas com base no imediatismo, olhando apenas para o umbigo. Todos os governos, municipais, estaduais e federais, só olham para o umbigo. E com intenção política. O agronegócio brasileiro precisa de gestão. Precisamos parar de olhar apenas para as indústrias e começar a olhar para o campo. Incentivar a produção, desenvolver políticas específicas e fortalecer pequenos e médios produtores rurais. Como eu disse, governo que busca o bem do agronegócio, na realidade, não trabalha com bandeira partidária, nem no Ministério da Agricultura, nem no governo federal. Porque nós deveríamos ter um governo federal que atuasse, firmemente com relação à postura e à gestão do Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura levasse posicionamentos para o governo federal, assim como o Ministério da Agricultura trabalhasse com as secretarias de agricultura dos estados, independentemente do partido político que está à frente do governo estadual. Nós deveríamos ter essa ligação do Ministério da Agricultura com as secretarias de agricultura dos estados, com os governos estaduais também, e também o governo estadual com o governo federal. Enquanto nós mantivermos essa estupidez partidária à frente dos governos, nada no Brasil muda. Por isso que nós somos um país estático, não evoluímos, não crescemos, não nos desenvolvemos, por causa dessa podridão política que acontece no país. Certo, pessoal? Fica aqui a minha observação sobre carga tributária. Nós podemos fazer mais, nós podemos fazer melhor, nós podemos fazer diferente, nós podemos inovar, nós podemos melhorar a vida de quem produz e de quem consome. Basta nós termos vontade, certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.